A série dos Titãs tá chegando, e aí, o que dá pra gente esperar dela? Titans estreia ainda em 2018 e a gente já tem algumas informações pra compartilhar com vocês e a gente levantar algumas teorias do que pode acontecer na série. Não é tanta coisa assim, mas a gente já teve algumas imagens, algumas informações e uma primeira sinopse oficial revelada. E ela diz o seguinte, se liga só no que ela diz. Titãs segue jovens heróis do universo DC enquanto eles crescem e se encontram em uma versão sombria da franquia clássica dos Jovens Titãs. Dick Grayson e Rachel Roth, uma jovem garota especial possuída por uma estranha escuridão, acabam no meio de uma conspiração que pode trazer o inferno para a Terra. Eles se juntam à cabeça quente Estelar e o amável Mutano e juntos se tornam uma família e uma equipe de heróis. E por essa sinopse já dá pra gente tirar algumas coisas. Uma delas é que o Cyborg não vai fazer parte da formação dos Titãs da série em live action. Provavelmente é por conta dessa política que a Warner tem de não colocar os personagens que já estão sendo utilizados no cinema pra aparecer também nas suas séries. Isso já tinha acontecido com o Esquadrão Suicida, que havia sido apresentado em Arrow, mas quando foi anunciado um filme do Esquadrão Suicida, os personagens foram completamente cortados da série. Então eu acho que é bem difícil o Cyborg ser mostrado na série dos Titãs. Talvez se a série fizer sucesso, se ela for renovada para uma nova temporada, apesar de que ela vai ser lançada no serviço de streaming da própria DC, como a gente vai falar mais pra frente, mas mesmo assim, eu acho que eles vão avaliar ainda como ela vai se dar diante do público, e aí sim eles podem trazer outros personagens, como aconteceu, por exemplo, com a própria Supergirl, que introduziu um Superman diferente dos cinemas. Mas isso a gente só vai saber no futuro. Agora, já dá pra gente ver que a história principal parece estar ligada ao Dick Grayson e a Rachel, a Ravena. Também já foi anunciado que o grande vilão da trama será o Acólito, também já pra se distanciar de outros personagens, do Trigon, do próprio Exterminador, que também foi apresentado no Arrow. Então a gente vai ter o Acólito, mas vamos lá, quem diabo é esse Acólito? É um diabo mesmo, porque o cara tem a aparência de um demônio, tem a pele azul, é gigante, musculoso, tem os chifres tortos pra trás, só que tudo isso é um disfarce. Na verdade ele é um cara normal por baixo de uma fantasia, não tão normal assim, porque ele diz ser imortal, ele diz que existe antes mesmo do surgimento da humanidade, e o maior objetivo dele é conquistar todo mundo e trazer deuses antigos de volta pra Terra. Inclusive nos quadrinhos ele já tentou trazer a deusa Kali e o próprio Cthulhu. Mas aí, será que ele é realmente um demônio? Será que ele é realmente um cara poderoso? Ele é um cara normal usando uma fantasia. Será que ele é imortal de verdade? Muita gente questiona isso, já que ele teve apenas 2 aparições nas histórias dos Jovens Titãs. Então não dá pra gente ter muita informação sobre o cara. Quando eu li a descrição dessa sinopse, a primeira coisa que eu pensei foi que poderia ser o culto ao Irmão Sangue. O Irmão Sangue é um vilão que existe desde muito tempo. Ele sim é praticamente imortal, né? Já que ele tem poderes de vampiro, ele precisa sugar o sangue das vítimas para continuar imortal. Quando ele suga o sangue de alguém que tem superpoderes, ele adquire os poderes daquela pessoa temporariamente. Então ele é um vilão também bem interessante, que tá bem ligado ao Dick e à Ravena, porque ele precisa da Ravena para cumprir uma antiga profecia e conseguir alcançar os seus objetivos. Então eu pensei que podia ser o Irmão Sangue que ia ser mostrado, mas já foi dito que não, então talvez eles até mesclem um pouco da história dos 2 personagens, já que o Acólito tá ligado com o fanatismo religioso, do mesmo modo que acontece com o culto ao Irmão Sangue, então talvez a gente veja uma mescla dessas histórias acontecendo para ser mostrada como o grande plano de fundo dos Titãs. Mas além dessas informações, nós também tivemos várias imagens reveladas, algumas mostram Gotham, algumas mostram até um bate-sinal, mas a primeira delas foi uma imagem do casal Rapina e Columba. Originalmente Rapina e Columba eram 2 irmãos, né, mas a versão mais conhecida, a encarnação mais conhecida dos personagens é do Hank Hall e da Dawn Granger, quando o irmão do Hank morre e ela é dos poderes da Columba. E eles são basicamente os escolhidos dos Lordes do Caos e da Ordem para manter o equilíbrio no universo. E aí quando a gente fala, nossa, eles são os agentes da Ordem e do Caos, aí você já fica, caralho, mano, os caras devem ser foda demais, mano, ele deve chutar a bunda de todo mundo. Eles realmente têm superpoderes, mas é aquele pacote básico de super-heróis, super força, super agilidade, sentidos aguçados, não é nada demais assim. A Columba até tem alguns poderes a mais e descobre que é capaz de voar, mas a gente nem sabe se esses poderes vão ser retratados dessa maneira na série. O que é mais legal dos personagens é a dinâmica entre eles. O Rapina é o agente do Lorde do Caos, então tudo nele é caótico, ele não se importa de passar por cima das suas vítimas, ele mata quem ele tem que matar, ele é violento, quando ele começa a bater em alguém ele não consegue parar porque
porque o caos desperta dentro dele. Muita gente compara ele com o Wolverine, com o Justiceiro, porque o cara é sangue no zóio. Enquanto a Columba tenta trazer ele de volta para a realidade. Ela tenta mostrar para ele que o lado pacífico também consegue alcançar os objetivos, afinal de contas, ela é agente da Ordem. Então os poderes dela estão relacionados também a propriedades curativas. A gente teve essa dinâmica também já sendo mostrada em Manto e Adaga, que eu também já comentei nesse vídeo que tá aparecendo aqui e que a gente falou um pouco sobre a série, que eles também têm esses poderes que batem de frente, mas eles têm que trabalhar juntos para que o equilíbrio aconteça. Nas primeiras encarnações dos personagens, eles faziam parte dos Titãs da Costa Oeste, então deve ser essa história que vai ser mostrada na série. Eles devem mesclar um pouco dessas histórias para que eles sejam relacionados aos Titãs. Muita gente até especula que eles possam ganhar uma série solo no futuro. E pela primeira imagem que foi revelada, é bem legal a gente imaginar que isso possa mesmo acontecer, porque os visuais estão demais, né, cara? Eles estão muito fiéis ao material original dos quadrinhos, coisa que não parece que tá acontecendo nessa outra imagem aqui, né? Quando essa imagem foi revelada, a galera ficou pistola, né? Teve muita gente falando, mas que é isso, velho? Esse aí não é o Mutano, e essa criança é a Ravena, e essa Estelar, puta merda! Então, galera, essa foto foi tirada dos bastidores, né? A gente ainda não sabe se vai ter um tratamento de CGI por cima, e o pessoal que tava lá disse que nesse momento os Titãs, né, o grupo ali estava disfarçado, então essas não são as roupas deles, não são as roupas que eles vão usar mesmo. A gente vê que tem elementos dos personagens ali, principalmente nos cabelos deles, mas esse não deve ser o visual final deles, até porque a gente teve tanta fidelidade em outros personagens como o Rapina e Columba, que nem são personagens principais da série, que não vão fazer parte do núcleo da equipe dos Titãs, porque logo os Titãs iam ser tão mal caracterizados, cara. Eu não consigo acreditar que realmente esse vai ser o visual dos Titãs, vai ser um monte de galera de peruca ou cabelo pintado. Não acho que vai ser isso, até porque a gente também já teve uma primeira imagem de Brenton Thwaites como Robin, e aí ficou sensacional, né? A gente sabe que ele vai interpretar o Dick Grayson na série. Muita gente comentava que ele já podia vir como Asa Noturna, outras pessoas falavam que ele seria mostrado como Robin primeiro e a gente teria uma transformação dele em Asa Noturna no decorrer da série, até porque a gente vê que ele já é um herói mais estabelecido. Talvez seja até por isso, né, que a gente vê os outros personagens com roupas comuns, enquanto ele tá com esse uniforme fodalhão aí. Se o cara conseguiu sobreviver ao treinamento com o Batman, pouca coisa ele não é, né, velho? Então ele deve atuar muito como um mentor, né? Ele é o líder dos Titãs, mas ele deve até ser uma espécie de mentor pros outros heróis, pros outros personagens, principalmente pra Ravena e talvez até pro Mutano. Agora a gente tem que saber quando é que a série estreia, né? Originalmente ela seria produzida pela TNT, mas o canal abandonou o projeto e foi a própria Warner que decidiu levar a produção adiante. Então agora a Titãs vai estrear no DC Universe, o serviço de streaming online da própria Warner. Mas não vai ser só ela, além de algumas animações como a nova temporada de Justiça Jovem e uma série para adultos da Arlequina e do Coringa, nós também teremos Monstro do Pântano e Patrulha do Destino. A Patrulha do Destino é um dos grupos mais clássicos da DC Comics, muita gente compara eles até com os X-Men. É um grupo grande em que diversos heróis estão sempre entrando e saindo ali deles, e uma curiosidade é que algumas das histórias mais recentes da Patrulha do Destino foram escritas por ninguém menos que Gerard Way, o ex-vocalista do My Chemical Romance. Olha aí. Enfim, os personagens da Patrulha do Destino vão aparecer primeiro na série dos Titãs e só depois vão ganhar sua própria série, que deve estrear em 2019. Mais ou menos com o que aconteceu ali em Legends of Tomorrow, que a gente teve os personagens sendo mostrados nas outras séries primeiro e depois eles se uniram na sua própria série. O que já leva a gente a acreditar que em algum momento podemos ter um crossover entre essas séries no futuro. Quando as equipes já estiverem estabelecidas, aí sim elas se unem pra lutar contra um mal maior. Seria bem bacana de ver isso, e até a gente pode sonhar que talvez o Monstro do Pântano é complicado, porque o Monstro do Pântano é bem mais existencialista, filosófico, ele fica bem mais distante de tudo isso que acontece, então não acho que a gente possa esperar muito uma interação do Monstro do Pântano com essas outras séries. Mas eu aposto que a galera que conhece já ficou, pô, mas então pode ter Monstro do Pântano com o Constantine lá, que apareceu em Legends. Acho melhor tirar o Ornitorrinco da chuva, galera, porque o próprio Geoff Johns já falou que essas séries não estarão no mesmo universo das séries da CW. Apesar da CW tá ali na Warner também, pertencer a
da Warner, tá tudo em casa, essas séries não vão estar inseridas no Arrowverso. Então dificilmente a gente vai ter alguma interação entre essas séries, a gente vai ter alguma interação entre os eventos dessa série e os eventos do Arrowverso. Mas quem sabe lá no futuro eles resolvem fazer uma surpresa pra galera, fazer uma baguncinha ali e mistura todo mundo. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Talvez é justamente por isso que eles não quiseram colocar o Slade Wilson como vilão dos Titãs, já que a gente já tem um exterminador aqui em Arrow, e eles não queriam apresentar nem o novo herói, nem trazer esse mesmo personagem pra Titãs, então as coisas ficam numa zona um pouco nebulosa, em que a gente não sabe muito bem como essas propriedades vão ser trabalhadas. Só resta a gente esperar a estreia dessa série e torcer pra que outras venham, pra que ela faça sucesso e traga muitas outras séries. Então a gente também teve a recente Krypton, né, lá do Sci-Fi, que eu também falei aqui, nesses vídeos que estão aparecendo no card, que também foi bem bacana. É uma série que ninguém esperava muita coisa e que surpreendeu muita gente. Então eu espero que Titãs siga essa mesma fórmula, talvez em um nível até maior, e atrair mais fãs pra esses personagens, a gente conheça um pouco mais de Rapina e Columba, conheça mais a Patrulha do Destino e deixe tudo isso muito mais conhecido, porque os Titãs já eram estabelecidos nos quadrinhos, mas é inegável que a animação ajudou muito a popularizar os personagens entre o público geral. Então eu espero que essa série consiga atingir um público maior, que mais gente se interesse por esses personagens, que a gente tenha muito mais séries no futuro. E você, o que você espera da série dos Titãs? Você assistia a série dos Jovens Titãs? Você assistia Justiça Jovem? Você tá ansioso pro retorno de Justiça Jovem pelo serviço do DC Universe? O que você acha desse serviço de streaming? Comenta tudo isso aí embaixo, galera. Eu vou responder um por um que comentar aí embaixo. Vamos engajar, vamos conversar mais. Eu quero saber o que vocês pensam dessa série e o que vocês querem ver aqui no canal também. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, clicar em curtir aqui, clicar no sininho, clicar na porra toda aí. Segue a gente nas redes sociais. Me segue lá no meu perfil pessoal também, porque de vez em quando eu posto umas coisas lá, ó. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Basicamente, delicinha. E o maior objetivo dele, delicinha. Mas não vai ser só ela. Além de algumas delicinha. Além de como delicinha. Como. Mas não vai ser só ela. Além de como. Mas não vai ser delicinha.